E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, ver com os olhos da fé. A fé, ela, olhando para os evangelhos, né, para o evangelho em si como um todo, eu diria que a fé, ela é um tema, ou um dos temas centrais do evangelho. Fé é um dos temas centrais do evangelho. Afinal, nós recebemos Jesus Cristo como? Pela fé. Recebemos Jesus pela fé. Vivemos a nossa jornada aqui nessa terra por meio da fé. A vida cristã é uma vida de fé. A propósito, né, ou melhor, o propósito desse momento, dessa manhã, compartilhando aqui com vocês, é a gente entender um pouquinho exatamente como essa fé, ela funciona, como ela se manifesta, como ela acontece, como nós, queridos, podemos experimentar, praticar, viver uma vida extraordinária através da fé em Jesus, através da sua palavra. É sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. E o primeiro ponto que nós queremos tratar nesta manhã é como a fé se manifesta. Como se manifesta a fé? Como que ela é revelada, como que ela vem, como que ela acontece, como que ela circula, como que ela caminha, como que ela anda, como que ela age. Como se manifesta a fé? A fé, primeiramente, ela se manifesta, diga comigo, através da minha boca. A primeira maneira da fé se manifestar é através dos nossos lábios. A fé circula através das nossas palavras. A fé circula através daquilo que nós falamos. No livro de Lucas, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 45, está escrito que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Lá no final do versículo 17 também, de Romanos capítulo 4, diz a Bíblia que Deus, Ele chama à existência as coisas que não existem como se elas existissem. Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. E como que Deus chama? Como que Deus fala? Como que Deus traz essas coisas que não existem? Através da sua palavra. Até porque, queridos, se nós olharmos para a palavra, toda a criação é um exemplo disso para nós. Quando Deus falou, as coisas vieram à existência. Qual foi a primeira coisa que Deus disse? Haja luz. E a luz, haja céus e terra, haja os luminares. E o Senhor foi dizendo, o Senhor falou, o Senhor proclamou, o Senhor, apóstolo Valnice nos ensina um princípio que da união entre o Espírito e a palavra, vida é gerada. O Espírito e Jesus, que é a palavra, mas não acontece, Jesus e o Espírito não faz as coisas virem à luz sem antes haver um comando. Deus disse, haja, quando Ele disse haja, o Espírito age de acordo com a palavra e aquela pela qual Deus está proclamando, dizendo, venha a matéria, venha a existência. Então, queridos, uma das características imprescindíveis da fé é que a fé fala. Diga comigo, a fé fala. A fé, ela fala. A fé, ela diz algo. A fé, ela se manifesta através da nossa boca, dos nossos lábios. É assim que a fé se manifesta. Por isso, um coração cheio de fé, automaticamente ele se concentra em falar palavras de fé.
Se a Bíblia diz em Lucas, como eu disse, se eu não me engano é 6,45, diz que a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração, significa que se o nosso coração está cheio de fé, nós devemos concentrar as nossas palavras em falar aquilo que nós queremos ver acontecendo. Palavras que são provenientes da verdade, das Escrituras, da palavra de Deus. E não, queridos, falarmos palavras a respeito das circunstâncias. E não dizermos palavras a respeito dos problemas. E muito menos palavras enganadoras, palavras mentirosas, palavras que são vindas do inferno, palavras das trevas, palavras de morte. Nós não podemos declarar essas palavras, porque nelas não há fé, nelas há morte. Você quer ver um exemplo? No meio que nós estamos vivendo, nós vemos uma geração de pessoas dizendo assim: eu tenho medo. Medo disso, medo daquilo, medo de morrer, medo de pegar o Covid, medo disso, medo. A Bíblia diz assim, o mundo diz eu tenho medo, mas a verdade diz assim: eu recebi um espírito de poder. Eu recebi um espírito de amor. Eu não recebi um espírito de medo, eu recebi um espírito de moderação. Isso está lá em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, espírito de medo, mas nos deu um espírito de amor. Deus nos deu um espírito de poder, de equilíbrio. Então o mundo diz algo e a palavra diz outra coisa. Se a gente confessa o que o mundo está dizendo, a nossa fé vai circular na nossa vida e nas coisas que nós vivemos de acordo com o que nós estamos professando. Mas se nós dissermos de acordo com o que a palavra, o que as Escrituras estão dizendo, automaticamente, queridos, as coisas à nossa volta vão circular de acordo com o que nós estamos dizendo. Isso que eu falei é apenas um dos exemplos. Você quer ver? Vamos fazer algo prático aqui nesse momento. Pense em algo. Pense em algo desafiador que você esteja vivendo agora, algo difícil. Talvez você esteja passando por um problema, uma situação muito complicada. Talvez você está vivendo assim: olha, estou numa dívida que aparentemente eu não vou conseguir sair dela. Estou numa enfermidade que a enfermidade parece que ela está consumindo minha vida. Estou vivendo um contexto familiar que parece que os meus filhos, meu esposa, enfim, parece que não tem mais solução. Pense nisso. Pense nessa situação que às vezes você olha para os seus filhos e diz assim: meu Deus, parece que nada resolve a situação dos meus filhos. Pense nesse algo desafiador para você. E imediatamente eu quero que você, nessa prática, pense, medite no que a palavra de Deus diz a esse respeito dessa coisa negativa que você pensou antes. Veja se você consegue lembrar de alguma coisa na palavra que diz com relação a isso que você está vivendo, a respeito dessa situação. Lembrando que a fé fala sobre a verdade. Uma enfermidade? O que a Bíblia diz sobre isso? Certamente Ele já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos curados. É um problema na família? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um problema dos seus filhos? Toda a minha descendência, diz o Senhor através de Abraão, pertence ao Senhor Jesus. É um problema de relacionamento? Jesus tem, a palavra de Deus, queridos, nos ensina todos os princípios que nós podemos fazer com que a fé circule através dos nossos lábios, baseado na verdade e não nas mentiras do diabo, ainda que as circunstâncias estejam dizendo o contrário. Você olha, vê a situação, pensa negativamente, pega um texto, traz esse texto sobre a situação, começa a profetizar e a circunstância ainda continua, parece da mesma maneira, não muda. E aí, queridos, que a nossa fé ela tem que se
fortalecer através das nossas palavras, jamais dizer algo contrário, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo o contrário, nós não podemos proferir isso negativamente. Porque a fé, o agir de Deus, o mover de Deus, a ação de Deus, ela virá de acordo com a sua profissão, daquilo que você quer ver materializado na sua vida, pela fé. A fé, ela permanece, como diz as Escrituras em Hebreus, a fé é a certeza e a convicção das coisas que nós não vemos. A fé, queridos, permanece na certeza, a fé permanece na convicção do que a verdade diz. A fé permanece nisso. Eu estava lendo um livro do pastor David Yong-Shu, e o qual ele estava dizendo que um dia ele teve o privilégio de tomar um café com um grande neurologista conhecido ali na Coreia do Sul. E nesse café, esse neurologista, conversando ali com ele, falou sobre as descobertas mais recentes que eles tinham descoberto ali na sua área, na área neurológica. E a descoberta era que, olha só, o nervo central da linguagem, escute isso, uma descoberta neurológica, que o nervo central da linguagem, da fala, que se encontra dentro do nosso cérebro, tem um absoluto domínio sobre todos os demais nervos do nosso corpo. Uma descoberta que esse neurologista muito famoso lá na Coreia, conversando com o pastor, dizendo que esse nervo central da linguagem, da fala, que fica no nosso cérebro, tem um controle absoluto sobre todos os outros nervos do corpo humano. E aí naquela conversa, o pastor Shu disse assim: eu já sabia disso. E aquele neurologista, disse assim: mas como que o senhor já sabia? Se é uma descoberta recente, se é algo que aconteceu recentemente, uma descoberta há pouco tempo. Aí o pastor Shu assim: eu aprendi com o doutor Tiago. Ele disse: que doutor Tiago? Sim, eu aprendi com esse doutor Tiago. Ele disse: mas quem é esse doutor Tiago? E aí o pastor Shu, naquela conversa, diz assim: uma pessoa muito, mas muito famosa, que já partiu há mais ou menos uns 2000 anos atrás, e ele ensinou-me, porque o doutor Tiago, ele explica a importância entre a relação da língua e o nervo central. O doutor Tiago fala que a nossa língua está conectada com o nervo central, e ele também ensina a relação que essa língua tem com os atos de uma pessoa após ela ter falado alguma coisa. E aí ele diz assim, lá no capítulo 3 das Escrituras, esse doutor Tiago, ele diz claramente que a língua, embora sendo uma parte muito pequenininha do nosso corpo, ela é capaz de dominar todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. Mas a conversa não para por aí. Aquele cirurgião, enquanto estava conversando, neurologista, enquanto estava ali conversando com ele, ele diz assim que realmente ele concordava com o doutor Tiago. Ele diz: eu concordo com o doutor Tiago, eu concordo com o que o senhor está falando. E ainda, queridos, diante disso, segundo essa descoberta, esse neurologista, ele começou a acrescentar algumas coisas a mais, totalmente em concordância, dizendo ao pastor como funcionava realmente aquela descoberta. E ele foi trazendo uns exemplos para o Dr. Shu, e ele dizia assim: se uma pessoa, escute isso, queridos, se uma pessoa abre a boca e fala: sinto-me fraco, não sou ninguém, mas vamos usar essa, sinto-me fraco.
O neurologista disse que se essa pessoa diz isso, eu sinto-me fraco, todos os nervos do corpo humano captarão aquela mensagem e dirão entre si: vamos nos preparar para sermos fracos. Escute isso. Vamos nos preparar para sermos fracos. O nervo central nos manda sentirmos fracos, e o resultado de tudo, do ponto de vista físico, humanamente falando, será a falta de resistência. O corpo começa a ficar fraco. E o médico continua. Se uma pessoa diz assim: olha, é verdade, eu sou inútil, eu sou um zero à esquerda, eu não nasci para vencer, eu não consigo vencer, eu não creio que consigo realizar esse trabalho, eu acho que eu não consigo realizar essa mudança, essa transformação, eu acho que eu não consigo fazer isso. Ele diz que todos os nervos, ao receber essa mensagem, reagirão de acordo com as palavras que foram pronunciadas. E aí esse nervo central, quando mandou essa mensagem, todos os outros nervos vão dizer assim: é verdade, é exatamente isso. O nervo central nos diz que nós somos inúteis. E se nós recebemos essa mensagem, que nós somos inúteis, nós temos que limitar o uso do nosso potencial. Nós não conseguiremos fazer isso, nós não vamos conseguir administrar isso, nós temos que nos preparar para sermos verdadeiros inúteis. Isso, quer dizer, é uma descoberta da ciência. Se uma pessoa diz assim: eu envelheci demais, estou muito velha, não sinto-me mais para agir, meu tempo passou, agora, olha, estou com 50 anos, 60 anos, e eu vejo de vez em quando alguns fazendo isso. Porque eu já estou velho, porque eu já não consigo mais, eu já, sabe, meu tempo passou, sinto-me cansado, incapaz de fazer qualquer coisa, a essa altura da minha vida, né? Quando eu era jovem eu tinha muita força, agora eu já não tenho mais. Esse neurologista, ele diz assim, que naquele mesmo momento, o nervo central, ele não tardará a enviar essa mensagem ao restante dos nervos, que reagirão dizendo: é verdade, nós envelhecemos demais, estamos flácidos, estamos prontos para morrer, vamos nos preparar para nos deteriorar. E caso você e nós, queridos, continuem pronunciando essas palavras, esses nervos central, ele vai falar para os outros: está na hora de morrer, nosso tempo acabou. Portanto, queridos, diante disso, como se manifesta a fé? Como se manifesta aquilo que nós queremos ver realizado nas nossas vidas? Como se manifesta aquilo que nós queremos ver materializados? Nós nunca devemos perder o poder do entusiasmo. Estude, procure a palavra entusiasmo, num dicionário depois, e veja o que significa. Nós não podemos perder. Se nós perdemos, queridos, sairão de nossas bocas. Se a gente perder essa motivação verdadeira, esse entusiasmo, vai sair das nossas bocas, dos nossos lábios, palavras negativas. Estou perdido, estou morrendo, não estou me sentindo mais parte de viver. Na mesma hora, queridos, que nós declaramos as palavras negativas, infelizmente, o nervo central disse isso para os demais nervos, e esses demais nervos, eles reagirão a essa mensagem e atuarão de forma muito passiva, que prejudicará automaticamente, gradativamente e gravemente a nossa saúde. E não demora muito para uma pessoa chegar ao fim da sua vida.
Sabe por que hoje nós vemos uma geração de jovens, de adolescentes que não sonham mais com tantas coisas entusiastas? Porque os seus lábios, que eles vivem pronunciando cada besteira. Cada besteira. Sabe por que às vezes um casamento não combina, não está dando certo? Porque existem cada besteira entre esse casal. Estão falando cada coisa. Sabe por que nós não conseguimos ver os nossos filhos reagirem ao agir do Deus Todo-Poderoso? Porque dos nossos lábios, Pai, sai tanta besteira. Ao invés de falarmos palavras de fé, de vida, nós estamos declarando às vezes palavra de morte. E Satanás, ele faz uso dessas palavras, o nervo central, ele está absorvendo aquilo e está fazendo uma geração de jovens, de homens, de casais, de crianças, de filhos morrerem por causa de palavras negativas. A fé maligna está se manifestando através das palavras negativas. E nós precisamos reagir a isso, queridos. Nós não podemos morrer em idade prematura, nós temos que cumprir o nosso propósito nessa terra, e talvez nem num contexto físico, mas morrermos prematuramente num contexto espiritual, de não cumprirmos o nosso propósito, de não abrirmos as nossas células, porque nós abrimos as nossas bocas para dizer que não somos capazes de cuidar de vidas. Nós não somos capazes de cuidar de pessoas, nossos lábios, queridos, através dele a fé se manifesta. Se a gente quer ver o agir de Deus, precisamos, o primeiro passo que temos que dar, é abrir os nossos lábios em fé, e declarar, eu sou um líder em potencial, Deus pode estar olhando para mim hoje, e eu não me vejo como tal, mas Ele está me vendo como um tal. Como Davi, nós vimos na semana passada, a família dele não via, o pai dele não via, mas Deus o via como rei de Israel, ainda menino. Graças a Deus que Deus não nos vê hoje, Deus nos vê amanhã. Mas para que o amanhã aconteça e se cumpra, nossos lábios têm que fazer a nossa parte. Daqui a pouco nós vamos falar isso. O que o neurologista estava dizendo aqui, queridos, é que o nervo central da linguagem tem poder sobre todo o nosso corpo, sobre tudo o que acontece à nossa volta. Portanto, qualquer pessoa é capaz de controlar o seu próprio corpo, controlar as suas ações, controlar tudo o que acontece à sua volta por meio de palavras. Nós podemos, segundo o doutor Tiago, segundo esse homem também, esse neurologista, nós podemos controlar. Então, queridos, se é isso, é uma coisa que nós vemos aqui comprovado pela ciência, significa então que as declarações de palavras afirmativas, significa que aquilo que nós falamos positivamente é a base do nosso sucesso. Se está comprovado pela ciência que o nervo central recebe informação negativa e destrói tudo, e se o nervo central recebe informação positiva e constrói tudo, significa então que as nossas declarações positivas é a base do nosso sucesso. Significa que as palavras, as nossas afirmativas, queridos, em Deus, é a base do nosso êxito. Tiago capítulo 3, versículo 2 afirma que quem consegue controlar a sua língua, o nervo central da linguagem, fará também com tudo mais que está à sua volta. Lá ele diz, exclusivamente voltado, terá domínio sobre todo o seu corpo. Mas eu acrescento, teremos domínio, querido, sobre todas as coisas que estão à nossa volta. Nossos lábios. Nossos lábios. Deixe-me dizer uma coisa. Se você continuar dizendo, eu sou pobre, a pobreza continuará fazendo parte da sua vida. Deixe de dizer que você é pobre. Eu não estou falando de uma coisa financeiramente só, queridos. A pobreza no espírito, pobreza nas emoções, pobreza no relacionamento. Deixe de falar que você é pobre, caso contrário, todo o ambiente se tornará negativo
E infelizmente a pobreza chegará dia após dia a você, a ponto de você se sentir, sabe como? Cômodo com a pobreza. Acostumamos com a pobreza no contexto da prosperidade, e aí somos levados a pensar e a desejar mais pobreza. Como assim? Porque o nervo central está tão contaminado, todos os demais nervos estão tão sujeitos a ele, que tanto faz, tanto fez. No entanto, ao invés de declarar isso, imagine você se declarando: eu sou uma pessoa talentosa, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa que Deus me criou com um propósito. Quando você começa a declarar tudo isso, seu espírito, sua alma, o seu corpo reagirão ao receber essa mensagem e conseguirão dessa forma obter o êxito, obter o sucesso. Amém? Quando nós declaramos, queridos, nós brasileiros, e eu sei que em outras nações também existe isso, nós temos a tendência de dizer, vira e mexe, dizendo assim, ó: estou morrendo de frio, estou morrendo de fome, estou morrendo de calor. Sim ou não? É uma tendência que nós estamos sempre falando, declarando: estou morrendo de canseira, estou tão cansado, quase morrendo de canseira. Eu estou morrendo de medo, estou morrendo disso, estou morrendo daquilo. Esse morrendo antes do que você está falando, é um espírito de morte, queridos, que está entrando numa geração. Por que vocês acham que a nossa nação, Brasil, sofre tanto diante de tantas coisas? Por causa de palavras negativas que elas professam. Estou morrendo de tristeza, estou morrendo disso, estou morrendo daquilo. Será que não é por isso, queridos, que nós estamos sempre padecendo daquilo que nós estamos declarando? Para pensar. Nós precisamos renunciar palavras negativas, porque a fé, ela circula, ela se manifesta através de palavras positivas. Precisamos cancelar, queridos, renunciar, arrancar do nosso vocabulário. Nós precisamos nos habituar a declarações de fé, declarações positivas, declarações que estão de acordo com as Escrituras, declarações que estão de acordo com a palavra. Se você deseja ser revigorado, você precisa declarar esse vigor sobre a sua vida. Ou seja, queridos, primeiramente nós temos que mudar o nosso vocabulário, para depois sentirmos o vigor. Nós precisamos reagir de acordo com aquilo que nós queremos receber, então nós precisamos renovar a nossa forma de falar. Hoje é uma manhã, queridos, esse é o primeiro ponto, de dizer: veja com os olhos da fé. Para a gente ver com os olhos da fé, a primeira coisa que nós precisamos fazer é mudar o nosso vocabulário. Nós precisamos mudar aquilo que nós estamos muitas vezes declarando. Se você não mudar o seu vocabulário, você nunca poderá experimentar essa renovação, esse mover, esse agir de Deus. Pastor, como que nós podemos adquirir e aprender essa linguagem? A Bíblia, queridos, a palavra, ela é a resposta para isso. As Escrituras é a resposta para isso. Nós só precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe com liberdade na nossa personalidade. Pois o Espírito de Deus, queridos, Ele nos oferece-nos palavras nas Escrituras, apropriadas para cada momento em que nós estamos vivendo. Palavras adequadas para momentos adequados. É simples, devemos ler, meditar nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, todos os dias. Porque quando você está meditando nas Escrituras, todos os dias, naquele momento, queridos, você vai deixando com que a linguagem bíblica comece a dominar a sua mente. A mensagem,
as escrituras, aquela mensagem, aquela linguagem bíblica, ela vai dominando os seus pensamentos, ela vai dominando a sua linguagem, ela vai dominando o seu dia a dia, e aí você começa então, ao invés de expressar algo negativo do que estamos lendo nas redes sociais, do que estamos lendo nos jornais, dos que estamos lendo não sei na onde, não domina mais a sua vida, e aí você não diz mais negativo, porque quem está dominando agora é as escrituras, e as escrituras nos ensinam coisas positivas, nos ensina coisas poderosas, nos ensina fé, nos ensina sinais, nos ensina milagres, e aí começa a declarar então essas palavras de êxito, de criatividade, você começa a declarar palavras de produtividade, palavras de vitória, e dessa forma, queridos, nós vamos aprender o segredo da nossa vitória. As escrituras, está nas escrituras o segredo da nossa vitória. Baseado nisso, eu quero ir para o segundo ponto nesta manhã, falando sobre uma fé ousada. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em uma passagem das Escrituras, ou pode acompanhar aqui comigo no telão. O segundo ponto, queridos, é que além de nós termos como saber como essa fé se manifesta, que é através das palavras, nós precisamos agir ousadamente. Olha o que diz esse texto no livro de Números, capítulo 14, versículo 1 em diante. Números 14, do 1 em diante, diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. Porque se o Senhor está nos trazendo por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Presta atenção nas palavras desses homens. Nós estamos aqui num contexto de 12 homens que foram espiar uma terra que Moisés tinha pedido para eles espiarem. E esses homens voltam e estão dando um relatório desse espiar a terra. Versículo 4. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jofoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão do reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha como que esses dois homens, Josué e Calebe, reagem diante de uma mensagem negativa. Diga comigo: fé ousada. Versículo 8, se o Senhor, eles estavam dizendo, Josué e Calebe, se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e nos dará. Queridos, que nesta manhã, escute isso, Deus faça cair sobre a tua vida, sobre a nossa vida, a mesma unção de fé que Ele deu a Josué e Calebe. Uma unção de fé que Deus deu a esses dois homens. Uma unção graciosa de fé, de esperança, de coragem, de ousadia. Isso por quê? Olha só. Porque para você, para nós vencermos gigantes que querem nos matar, que querem nos roubar o que Deus tem de melhor para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, para a nossa igreja, nós precisamos ter uma fé ousada. Percebemos o
que aconteceu com Josué e Caleb foi bem diferente do que aconteceu com os demais espias que não tiveram fé no momento em que voltaram e deram um relatório. Quando nós ouvimos falar sobre Paute, Setur, Samua, já ouviu falar sobre isso? Alguém já ouviu esses nomes por aí? Difícil, né? São os nomes, citei só 3, dos que foram com Josué e Caleb para a terra. Nem o nome deles é mencionado mais na Bíblia depois desse episódio, dos outros 10. Mas quando a gente fala em Josué e Caleb, todo mundo se lembra. O nome deles percorreram a história, porque eles foram homens de fé. Esses 10 homens, quando chegaram, queridos, eles deram um relatório totalmente negativo, palavras negativas. Nós vamos ser devorados por eles como pão. Eles são gigantes, filhos de Anak, Amalequita. Nós vamos, cair na mão dele, nós somos como gafanhotos. Era essa a declaração desses 10 espias. Quando você deixa de olhar com os olhos da fé, olha o tema da mensagem de hoje, veja com os olhos da fé. Quando nós deixamos de olhar com os olhos da fé e passamos a fazer declarações negativas, qualquer obstáculo se torna grande demais para você enxergar na sua vida, e aí você só enxerga gigantes. Aí a gente só enxerga obstáculos. Quando nós deixamos, queridos, de agir com os olhos da fé, automaticamente nós declaramos palavras negativas. Palavras que não vão trazer resultados positivos. Nessa história, os que acreditaram que seria possível conquistar aquela terra, receberam as bênçãos de Deus. Diz as Escrituras, lá em Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus nos ensina um princípio muito lindo, como exercitar a nossa fé. Ele diz assim: e eu lhes asseguro, que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação para sermos guiados na hora da dificuldade, na hora da prova. É só assim, queridos, que nós vamos vencer os gigantes, os obstáculos na vida. É só assim que nós vamos alcançar um sucesso e entrar na terra prometida. Para isso nós precisamos ter uma fé ousada. Agir por fé. Agir por fé. Agir por fé. E aí vem o terceiro ponto desta manhã: faça a sua parte e Deus fará a dele. Faça a sua parte, creia e faça a sua parte. Nós precisamos, queridos, para ver o agir de Deus se movendo, nós temos que crer. Por causa das declarações negativas, por causa das murmurações deste povo, veja o que o Senhor diz para eles. Aí no capítulo 24 ainda, no capítulo 14, a partir do versículo 23, olha o que o Senhor diz, justamente por causa das declarações negativas. Nenhum deles quem? Daqueles que tinham dito coisas negativas. Nenhum dos 10 e da descendência desses 10, diz a Bíblia, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes herdarão. Versículo 26, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Digam-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de vocês, de todos vocês,
de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim, nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes por sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, Josué, filho de Num. Que palavra dura, queridos, para essa geração de pessoas que diz palavras negativas. É terrível. Que difícil é o fim das pessoas que não conseguem manifestar o poder da fé através das palavras. Nunca se esqueçam, queridos, nunca. Sempre haverá algo da nossa parte a fazer. Ou seja, temos uma participação que depende totalmente da nossa atitude em Deus. Deus só age de acordo com aquilo que nós pronunciamos. Satanás só age de acordo com aquilo que nós pronunciamos. Pare. Gente, para a gente ver o sucesso nas nossas células, nós temos que declarar isso. Para a gente ver o sucesso da nossa igreja, temos que declarar isso. Para ver o sucesso do seu casamento, você tem que declarar isso. Para ver o sucesso das redes crescendo, rompendo, nós temos que declarar isso. Para ver o sucesso, queridos, das multiplicação, nós temos que declarar isso. Declarar isso. Na vida nada acontece por acaso, e nada acontece se não fizermos a nossa parte. A escolha, o querer, depende de nós. Infelizmente, muitos, queridos, de nós, às vezes, cruzamos os braços perante as dificuldades. As situações estão acontecendo, e nada acontece porque nós cruzamos os braços. Outros preferem a rebeldia contra Deus. Deus não está fazendo, então eu vou fazer birra contra Deus. Já que Deus não ouve a minha oração, eu vou fazer birra e se torna rebelde. E aí, queridos, essas rebeldias, essas atitudes, elas não nos levam a lugar nenhum. Josué e Calebe, quando eles viram que aquele povo estava ali no versículo 9, 14, 9, a parte A, ele diz assim: somente não sejam rebeldes ao Senhor ou contra o Senhor. Josué e Calebe sabia que a rebeldia daquele povo levaria eles a uma desgraça. A rebeldia dos 10 espias, infelizmente, escute, quando nós somos rebeldes, queridos, o problema não fica só em nós, infelizmente. A rebeldia daqueles 10 espias influenciou a maioria do povo hebreu. Toda a descendência daqueles 10 foram contaminada. Por essa atitude, eles e toda aquela geração, escute, por causa de 10, eles e toda a geração não entrou na terra prometida, de 20 anos para cima. Que triste. Que triste. Sabe, queridos, o que as pessoas ganham com o seu pessimismo? Com a nossa covardia, com a nossa falta de fé? Só uma coisa: elas ganham força para influenciar negativamente a sua própria vida. Quando nós agimos de uma forma pessimista, as pessoas só encontram força em nós para influenciar a gente ainda mais negativamente. Mais negativamente. Ganham forças para conseguirem te paralisar e impedir que você chegue ao lugar que eles mesmos não conseguiram chegar. Os 10 espias foram e disseram: não vamos conseguir, e por causa disso, eles influenciaram todos os seus descendentes, que eles também não conseguiriam.
além da gente não ir, a gente ainda interrompe um monte de gente para ir para a conquista. Foi o que aconteceu com esses homens. Agora, queridos, homens de fé, mulheres de fé, que somos nós aqui. Obrigado pelo aleluia da senhora, viu? Eu ouvi, glória a Deus, que bênção, por uma aleluia aqui. Oh, maravilha, 2 aleluia. Oh, 3 aleluia. Homens de fé, assim como nós, mulheres de fé, assim como nós, aqui na Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, São José dos Campos, esses homens e mulheres trabalham ao lado de Deus. Esses homens não são murmuradores, nós não somos desses murmuradores, queridos. Nós não somos desses que pensam negativamente, nós não somos dessa geração que não vamos entrar e não vamos deixar a nossa geração entrar. Nós vamos entrar porque do nosso lábio aqui só sai palavra positiva. Ninguém aqui declara palavra negativa. Se declara, essa hora de você dar um cutucão no seu irmão, está ouvindo aí? Está ouvindo aí? Essa manhã, queridos, é uma manhã para a gente colocar a nossa fé em ação para vencer qualquer obstáculo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Logo, então, você e eu precisamos fazer a nossa parte em todas as circunstâncias da nossa vida, crendo que Deus fará a dele. Deus fará a dele. Talvez você me pergunte, qual é a minha parte, pastor? O que eu devo fazer? Nossa parte é orar, queridos. A nossa parte é esperar. A nossa parte é confiar. A nossa parte é declarar a palavra. Tudo aquilo que está ao nosso alcance, ao nosso redor, seja fácil, seja difícil, tudo o que você puder fazer, faça. Faça. Se os espias tivessem confiado em Deus, nas suas promessas, se eles tivessem seguido em frente, eles teriam sido abençoados. Só em Josué e Calebe houve um espírito diferente. Só Josué e Calebe fez a parte deles, os outros não fizeram a parte deles. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque diz as Escrituras, diz que se nós fizermos isso, Deus fará a dele, Ele nunca falha. Onde está escrito isso? Josué 1:9. Jeremias e tantos outros, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, porventura não fará? Não fará? Os que confiam em Deus e fazem a sua parte, queridos, nunca serão decepcionados. Nunca serão decepcionados. Vamos para os 2 últimos pontos aqui. 4º pontinho que eu quero falar é a vitória sobre o medo. Versículo 9 ainda, a parte A nós lemos quando Josué disse assim, somente não sejam rebeldes ao Senhor. Mas a parte B, ele diz assim, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A vitória da fé, queridos, sobre o medo. Nós já temos falado vários domingos sobre a fé, no contexto de que o medo sempre tenta roubar a fé. Significa que para a gente continuar uma vida de vitória, nós precisamos ter fé sobre o medo. É assim que nós venceremos. Por quê, queridos? Porque nós sabemos que o medo, ele é uma emoção, um espírito maligno que faz com que a gente não avance. O medo, ele, de uma certa forma, é uma emoção que faz parte do ser humano. Porém, quando ele se torna excessivo, Satanás toma conta dessa emoção e se torna excessivo. Ele acaba inibindo toda a capacidade que nós temos, toda a capacidade de refletirmos, toda a capacidade de realizarmos os projetos de Deus em nossas vidas. Foi por isso que Josué e Calebe disseram assim, não tenham medo.
partidor do versículo 14, do versículo 9, o capítulo 14. Não tenham medo do povo desta terra, porque nós os devoraremos como pão. Os 10 estavam dizendo, são gigantes, vamos morrer na mão deles, eles vão comer a gente como pão. Josué e Caleb estavam dizendo, não tenha medo, nós é que vamos comê-los como pão. A vitória sobre o medo é a fé, queridos. É a fé. Agora, na visão aqui dos reclamões, na visão aqui dos murmuradores, eles seriam devorados como uma nuvem de gafanhotos. Contudo, na visão de Josué e Caleb, os gigantes é que seriam devorados como pão. Deus, Ele está nos dizendo nesta manhã, não tenham medo do povo dessa terra. Na verdade, queridos, Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de força, de sabedoria. Por isso nós precisamos orar dizendo, Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver com os olhos da fé. Do que nós temos vivido, queridos, nesse momento com medo? Temos medo de enfrentar esses gigantes, medo do desconhecido, medo de que nós não vamos poder alcançar a vitória, medo da derrota. Não tenha medo, não tenham medo, queridos. Deus, Ele nos deu um espírito de poder. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Salmo 91, versículo 7 diz isso, não seremos atingidos. Quinto e último ponto que eu quero compartilhar e orar com vocês, a fé não aceita pessimismo. Dentro desse contexto, o versículo 9 ainda, agora a parte C, ele diz assim, Josué e Caleb, olha só, a fé não aceita, irmãos, palavras e declarações negativas. Não faz parte, não combina. Fé e palavras negativas não combinam. Significa que se toda vez nós estivermos pronunciando uma palavra negativa, é porque a fé está longe da gente. Ela não está junto. Ela não anda de mão dada. Aqui diz assim, Josué e Caleb falando, a proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Josué estava dizendo, e Caleb, 10 amigos, cala a boca. 10 amigos, você não sabe o que você está falando. 10 amigos, você está louco. A proteção dele já se foi. O Senhor não está com esses gigantes. Para de falar coisa negativa. Já estão derrotados. A minha célula, ela é multiplicadora. Eu vou conseguir ganhar milhares de pessoas. Eu sou um pai de multidões. Já está decretado. Amigo, para de falar coisa negativa. Ele estava dizendo assim, não aceite o pessimismo. Enquanto os 10 estavam lá, pessimismo, nós vamos morrer, eu vou. Lembra do filme, do desenho do Cid? Quem é que assistiu o Cid? Lembra? Eu vou morrer, acho que eu vou morrer. Lembra dele? Enquanto há muitos Cids aí, graças a Deus aqui não tem nenhum Cid. No final hoje, a hora que a gente terminar o culto, você for embora e diz assim, para o seu irmão, você não é um Cid, viu? Enquanto tantos Cids dizendo, os 10 estavam dizendo, eu vou morrer, o Josué e Caleb estavam dizendo assim, cala a boca, para de falar, para de ser pessimista, não declare palavras negativas. Era isso, queridos, que os 10 espias estavam fazendo. Importante observar aqui, em nenhum momento, Josué e Caleb falaram, lembra? A fé, ela circula, o nervo central manda mensagem para todos os demais nervos. Quando o nervo central da linguagem recebe a sua linguagem, manda para os outros. Josué e Caleb sabiam disso. Josué e Caleb nunca, em momento nenhum, eles disseram que não existia gigantes naquela terra. Todavia, no entanto,
não se deixaram encher de pessimista e nem se deixaram que a sua fé fosse roubada. Nenhum momento. Ao contrário de dizer coisas negativas, eles disseram assim: nós somos capazes de vencer esses gigantes, porque o Senhor está conosco. Versículo C. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Olha a palavra deles. Não tenham medo. Josué e Caleb, que eles foram diferentes, eles declararam, falaram, toda a dependência, a total dependência estava em Deus, por isso eles foram agraciados com a herança da terra prometida. Foram os dois únicos e as suas gerações que entraram naquela terra, queridos, por causa de palavras, por causa de declarações. Na nossa vida, eu fico vendo assim, nós pertencemos a grupos, assim, num contexto, a certos grupos. Por exemplo, nós temos o grupo lá da nossa casa, o grupo da nossa família, temos um grupo talvez na empresa, temos um grupo na igreja, aquele grupinho. Mas nessa manhã, Cris, eu te pergunto, em que grupo nós estamos? Nós estamos no grupo dos que confiam em Deus ou dos que têm medo? Nós estamos no grupo dos 10 espias, nós estamos no grupo de Josué e Caleb, que usam as declarações para vivermos uma vida de fé e ver as coisas com os olhos da fé. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta hora. E eu quero orar por vocês. Juntos aqui, queridos, eu gostaria nesta manhã, eu tenho certeza que essa pergunta que eu fiz, há uma resposta no coração de todos. E ninguém de nós queremos ser do grupo dos 10. Nós somos do grupo de Josué e Caleb. Nós fazemos parte daqueles que confiam em Deus. E com certeza, por isso nós somos mais que vencedores. Jesus mesmo respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Não existe impossível para nós, porque se não existe impossível para Deus, e nós acreditamos e confiamos em Deus, então não existe impossível também para nós. Quero que você feche os seus olhos nessa manhã, físicos, e deixe a fé manifestar através da sua visão espiritual. Abre os seus olhos espirituais. Eu gostaria nesta manhã de desafiar a você a visualizar aquilo que você até então não estava conseguindo visualizar. Está vindo aqui algumas coisas ao meu coração e eu quero declarar algumas. Por exemplo, você não estava conseguindo visualizar a sua célula. Eu não conseguia visualizar a minha célula sendo um líder, cuidando de vidas. Gostaria que você visualizasse você sendo um líder, formando o seu Timóteo, já tendo a casa onde você vai abrir a sua célula, qual vai ser o anfitrião, quantas pessoas vai ter na sua célula, em quanto tempo você vai multiplicar a sua célula. Daquela célula vai nascer um nascedouro da sua equipe de 12. Comece a visualizar isso. Você que talvez está assim num contexto, queridos, de finanças, e você só vê que as finanças, elas parecem que entram por um lado e não conseguem administrar tudo. Comece a visualizar o agir de Deus nas suas finanças. Comece você se tornando um dizimista, um ofertante fiel. Comece vendo assim as portas, os devoradores indo embora.
não gasta com remédio, não gasta com carro, não gasta com nada, não gasta com geladeira quebrando, com máquina quebrando, com desgaste de coisas. Começa a visualizar o agir de Deus e fechando todas essas portas por causa da tua fidelidade. Dentro de um contexto familiar, talvez você olhe assim, a família se perdendo, as coisas acontecendo de uma forma pejorativa, negativa, parece que tudo vai se deteriorando, as pessoas começam a chegar perto de você e tudo parece, vai sugando suas alegrias, suas forças, suas emoções, seus recursos, sua paz, tudo parece que está dando errado. Começa a se ver assim como uma referência, como um homem, uma mulher de Deus que vai fazer com que a sua família veja o mover, veja o agir e veja os milagres, veja nas suas próprias vidas a ação de Deus, o agir de Deus, e eles se espelhando em vocês e também partindo para um novo tempo. Você olha para os seus filhos e diz: meu Deus, meus filhos desobedientes, rebeldes, incrédulos, filhos que não estão cumprindo o propósito, filhos que estão nas drogas, na bebida, filhos que não estão. E aí você começa a visualizar: meus filhos estão no propósito de Deus, meus filhos estão reagindo, meus filhos estão cumprindo, meus filhos não estão bebendo, meus filhos não estão na droga. Abre os olhos da fé, queridos, nessa hora. Enfermidade, abre os olhos da fé. Seja qualquer área, abra os olhos da fé. E eu quero orar com você naquilo que você vai visualizar neste momento. Tudo é possível ao que crê. Pai, nesta hora nós estamos diante de Ti, como igreja, filhos, e a Tua palavra diz que se um filho pede peixe, o Senhor não vai lhe dar serpentes. Se um filho lhe pede pão, o Senhor não vai lhe dar pedras. Por isso estamos aqui nesta manhã, Pai, visualizando. Talvez nós nem conseguimos expressar, porque às vezes, Senhor, nosso coração está tão dolorido, de ver, de ter falado tantas coisas, mas com essa visualização nesta manhã, Senhor, e a proclamação, segundo aquilo que nós estamos visualizando, nós estaremos, Pai, declarando algo, e o nervo central, que diz lá no livro de Tiago, e também esse neurologista, com uma descoberta, Senhor, nós aprendemos nesta manhã, ele vai enviar uma mensagem para todos os demais nervos, e eles entrarão em operação a nosso favor, e nós veremos o milagre de Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Nós vamos sair daqui hoje, Senhor, como esse Josué e Calebe, Pai, que olha diante das circunstâncias dos gigantes e diz: nós os devoraremos como pão, porque o Senhor está conosco, e a proteção deles já não estão mais sobre eles. Espírito Santo, essas situações, elas vão ser desbaratadas nesta manhã. Pai, todo medo, Senhor, de abrir células, de cumprir o propósito, de fazer a visão cumprir, de fazer com que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida. Nesta manhã, Pai, nós cremos, pela palavra, que os nossos olhos se abrem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, nesta manhã. E não se esqueça, depois da bênção apostólica, na hora que você for cumprimentar o seu irmão, você diz: você não é um Cid, ok? Para você sair daqui se lembrando que você não vai morrer. Os projetos de Deus não vão morrer, eles vão se cumprir na sua vida.